Obrigado, quero ao Pai por nos conduzir com todo cuidado em adoração. E também obrigado a você que saiu de casa dia chuvoso. Hoje saí do Rio de Janeiro, saí de casa dia chuvoso, uma atitude de ousadia e coragem, né? Ainda mais agora recentemente, tudo que temos vivido. Nós, por exemplo, essa semana tiramos o data-show. Quando houve aquela promessa de tempestade, de chuva, nós guardamos alguns equipamentos, porque nós ficamos preocupados. Se houvesse tamanha chuva novamente, nós poderíamos sofrer alguns danos. Mas graças a Deus que a chuva foi mais tranquila, mais calma e não nos pegou de surpresa. Que bom, eu sei que no primeiro domingo de outono, do ano, a gente já percebe que mudando, nós estamos juntos para poder orarmos ao Senhor. Feche seus olhos, vamos orar e agradecer ao Senhor por todas as coisas que Ele tem nos proporcionado. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és o Deus bondoso, misericordioso. Pai, nós experimentamos a Tua essência todos os dias em nossas vidas. Pai, nós pedimos perdão pelos nossos pecados e te pedimos que nesse momento, Pai, o Senhor fale aos nossos corações aquilo que o Senhor preparou, aquilo que o Senhor tem para cada um nessa noite. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Tinha o microfone cortando? E a bateria? Sebiante, pegou antes de mim. Daí, está cortando. Tem outro despejo que vai ficar cortando essa igreja e não é confortável. Está ouvindo o microfone cortando. Continuamos. Continuamos e terminamos hoje a nossa série de sermões sobre os pecados capitais. A mesma coisa. Não, o problema sou eu, né? Então eu sou o culpado aqui desse negócio. Mas a verdade é que nós estamos caminhando desde o mês de fevereiro, quando o pastor voltou daquelas férias tão curtas, né? O pastor teve umas férias tão pequenas, e quando voltei já entramos nessa série de sermões dos pecados capitais. E nós aprendemos que os pecados capitais são pecados que a partir deles nós desenvolvemos outros pecados. Então, o termo pecado capital ou pecados capitais são pecados cabeças, são pecados que a partir deles nós desenvolvemos outros pecados. Não sei se você se lembra, mas lá no primeiro sermão nós começamos com a história de Caim. E o Caim, por causa de um pecado capital, a inveja, ele passou para a ira, ele passou para o assassinato, ele passou para o ódio, e foi desencadeando-se uma série de pecados na vida de Caim. Tudo isso porque ele teve o primeiro, o pecado da inveja. E hoje nós vamos encerrar essa série de sermões, e hoje nós vamos entrar no pecado da ira. Eu quero mostrar um videozinho para você ter uma ideia, né, da dinâmica, se a ira pode acontecer na vida. Coloca para a gente aí, DJ, só um pouco o nosso vídeo. Louvamos, nós justificamos. Eu sofri 20 anos com pessoas louvando, nós justificamos com o coração escondido, porque o pastor não pode. Se o pastor pecar a linha, ele não é líder. Isso não está acabado. Eu disse, Senhor, esse povo vai me matar, Senhor. Ou 2 vezes para madrugada, baixa o hospital, o coração vindo escondido, adquirir diverticulite, pressão alta, colesterol. Rapaz, pelo amor de Deus, baixa esse som. Rapaz, pelo amor de Deus, come direito. Rapaz, pelo amor de Deus, jejum. Louvor é a coisa mais espetacular que antecede a pregação. Conduz a uma presença de Deus. Eleva o nosso pensamento ao Senhor. Revoltados, desobedientes, mal comportados. De hoje estava tudo tribulado naquela igreja assim. Em nome de Jesus, tudo de capeta, vocês não saem tudo daqui. Nem que eu fique cantando sozinho. Mas a igreja
atribulado quanto o ministério do pastor, né? O pastorzinho ali, seu bando de capeta, saia daqui de tanto problema, de tanta dificuldade, o pastor sai da graça, né? E isso é muito comum. A ira, a primeira coisa que a ira tem a ver é com a nossa personalidade. A psicologia diz que nós temos 4 tipos de personalidades. Nós temos a personalidade sanguínea, o fleumático, o colérico, o melancólico, e o primeiro deles, o sanguíneo, nós temos como Pedro. Pedro era um personagem bíblico sanguíneo. O sanguíneo é aquela pessoa que é animada, falastrona, fala para chuchu, né? Sempre é a alma da festa. Só que geralmente são pessoas também que têm o pavio um pouco curto, né? Então o sanguíneo, ele é aquela pessoa cheia de vida, animada, extrovertido, contagia todo mundo, é aquela pessoa calorosa, mas se apertar o calo dele, ele não tem muita paciência e ele pode desenvolver a ira com muita rapidez. Nós também temos os fleumáticos. Alguns psicólogos analisaram o comportamento de Abraão, e o personagem bíblico que mais se parece com o fleumático é Abraão, e é a melhor de todas as personalidades. Aquela pessoa equilibrada, sensata, organizada, em que você pode contar os seus segredos, você pode confiar. Todo mundo gostaria de ter um amigo fleumático, tanto é que Abraão era chamado de amigo de Deus. Paulo era colérico, né? Coléricos são pessoas também extrovertidas, mas elas são autoconfiantes, elas são líderes naturais, mas elas também não são muito pacientes, tá? Então, o apóstolo Paulo era um homem confiante, sábio, um líder excelente, mas se também pisasse no calo dele, ele ia talvez dar uma resposta atravessada, como o nosso maravilhoso pastor ali deu, né? Por seu ministério de louvor, ele perde um pouco da paciência. E também nós temos o melancólico. Esse nós conhecemos mais. O melancólico é aquela pessoa sensível, detalhista, né? Que ouve Roberto Carlos e começa a chorar. Olha, aqui foi o primeiro beijo que eu dei no meu esposo. E aí ouve Roberto Carlos e chora. E aí tem as cartas que todos os cadernos que teve no primário, e aí vai lá no guarda-roupa, pega aquele caderninho que você aprendeu a escrever, olha e chora com saudade da professora Isabel que você viveu lá no primário. Geralmente o melancólico não vai ter muito problema com a ira, mas a ira está ligada não só às nossas personalidades. A Bíblia nos apresenta 5 palavras para a ira no Antigo Testamento, e a primeira palavra que a Bíblia aparece 100 vezes no Antigo Testamento é a palavra Haron, e ela tem a ver com a fisionomia transtornada. Por exemplo, a palavra para a ira de Caim é Haron, porque quando ele tem a sua oferta rejeitada, Deus olha para o rosto de Caim e é notório que ele está completamente transtornado. A segunda palavra é Afá, e ela tem ligação com as narinas. Vocês já viram alguém quando está muito ligado, como bufa, naqueles desenho animado, quando o boizinho está bravo, ele chega, sopra pelas narinas? Então também a palavra Afá, ela vai dar essa ideia de a pessoa estar tão irada que na respiração é possível de percebê-la. Também nós temos a palavra Remá, que dá a ideia de veneno, rancor, e ela geralmente é usada para quando a pessoa recebe uma palavra muito dura, algo que ela não esperava. Então esse tipo de ira é desenvolvida após receber uma palavra que talvez você não gostaria de ouvir. Nós também temos a palavra Ebrá, que dá a ideia de inundação. É quando você está com a fúria da fúria,
né? É como um botafoguense olha, só precisa ganhar 2 jogos no segundo turno do Brasileirão e ele consegue perder todos e não ganha. E aí quando chega no final, o cara ainda erra o pênalti, aí ele vai desenvolver a quebrar. Ele vai chegar ao mais alto nível de fúria, porque ele está totalmente contrariado. E a última palavra é Ketsef, e ela tem a ver com indignação divina contra a injustiça. Quando Deus percebe a injustiça, quando Deus olha a injustiça na humanidade, Ele assim se manifesta. A Bíblia diz que antes de Noé, quando Deus olha e vê completamente a humanidade perdida, então Ele vai manifestar a sua justiça através da sua ira. Então somente Noé vai ficar com a sua família e Deus vai começar a reconstruir a humanidade. Eu quero compartilhar com você 4 ideias sobre ira, 2 condições com que o homem se torna irado e também 2 condições com que Deus se torna irado. E a primeira delas, nós seres humanos nos iramos quando não temos nossas expectativas supridas. O Senhor disse a Caim: por que você está irado? Por que transtornou-se o seu rosto? Caim está irado porque ele não teve as suas expectativas supridas. Caim, ele apresenta a sua oferenda, e o Caim, nós podemos perceber que pelo tamanho da sua ira, havia uma grande expectativa. Olha, eu vou oferecer a minha ira e o Senhor vai aceitar. Caim provavelmente estava seguro demais. Olha, eu fiz de tudo aqui, eu vou oferecer a minha oferta e Deus vai aceitar a minha oferta. Mas acontece que quando Caim se depara com a rejeição da sua oferta, ele se desperta, a sua ira é tamanha. Eu quero compartilhar uma experiência que eu tive com você, que eu tive com a minha família. Havia um casamento em Cuiabá e eu fiquei responsável de alugar uma casa, um Airbnb, uma chácara, para que a família pudesse passar um final de semana de luxo. E então eu me embrenhei naquele aplicativo e olhei, achei uma casa maravilhosa, uma piscina com águas verdes, em voltas de um gramado bonito, com um rio gigante no fundo, e eu aluguei aquela casa com toda a tranquilidade. Eu pensei, agora eu arrasei. E quando nós chegamos lá, não era nada do que nós imaginávamos. Aquela piscina gigante era uma piscininha que cabia 5, 6 crianças. O gramado era apenas 1 metro em volta da piscina. A casa bonita era uma casa de meia água, e só tinham 2 quartos e cabia umas 8 pessoas e nós estávamos em 12. E o rio gigante para pescarmos no fundo ficava a uns 2 quilômetros e nem dava para chegar perto. Ali eu descobri o que é a ira, quando as expectativas não são atendidas. As esposas dos meus sobrinhos, as esposas dos meus irmãos, quando elas olharam para aquela casa, eu percebia no olhar de cada uma a revolta que elas tinham, porque elas saberiam que os próximos 2 dias da vida delas, elas passariam naquele lugar. Eu me lembro que teve gente que dormiu nas áreas porque não cabia mais pessoas dentro de casa. O banheiro era uma tragédia. E tinha fila e era um negócio complicado. Quem fosse primeiro estava bem. Quem fosse depois tinha que ter muita longanimidade. E naquele dia eu descobri que quando as expectativas não são supridas, nós caímos em ira. Aquela moça que vê, aquela moça solteirona que já não está tão mais nas paradas de sucesso, que ela encontra na internet aquele gato lindo e ela marca, olha, vamos lá no Top Shop, vamos nos encontrar. E ela viu aquela foto linda no perfil, aquele moreno alto, bonito e sensual, e ela se enche de expectativas, e quando chega no Top Shop e chega lá, está aquele magrelo horrível, e ela encheu-se de expectativas, e quando ela se depara com a realidade, aquilo
aquilo se transforma em ira. Todas as vezes que as nossas expectativas não são supridas, toda vez que nós nos deparamos com as frustrações, nós nos iramos. Caim, quando ele chega tão confiante que a sua oferta seria aceita, e quando ele percebe que a sua oferta não aceita, o texto diz que era possível perceber a ira no rosto de Caim. Caim, ele cria algo em sua mente que nós temos o hábito de fazer também. Caim, ele cria uma imagem de si mesmo além do que ela é. Caim cria uma imagem do seu irmão inferior àquilo que ela é. Caim começa a criar na sua mente uma situação que não existe. Ele fantasia sobre si uma grande oferta, ele fantasia sobre seu irmão uma pequena oferta, e o fato de viver criando fantasias, expectativas, ele não consegue lidar com a realidade. Você sabia que nós somos do mesmo jeito? Nós aumentamos as expectativas sobre nós? Eu há pouco tempo fiz um concurso e eu estudava 6 a 7 horas por dia. E quando eu olhava para aquela situação e eu estudando igual um maluco, eu me enchia isso. Falei, é agora que eu arrebento nesse negócio. E eu começava às 7h30 da manhã e eu parava 2 da tarde. E era videoaula de um aplicativo, videoaula do outro, e escrevia, passava tudo no caderno. Gastei uns 3 cadernos estudando, e conforme eu estudava, eu me enchia de expectativa, mas eu não tinha a real noção de como os meus concorrentes estavam estudando, ou há quanto tempo eles estavam estudando. Às vezes nós criamos expectativas com os outros. Às vezes alguém dá oi para a gente e fala, apaixonada por ele. Você já passou por isso? A menina só te dá um oi, só foi educada, só foi gentil, e o rapaz vai e fala, caraca, tá na minha aquela ali, você viu o jeito que ela fala oi para mim? A verdade é que nós, às vezes, não partimos de uma realidade, nós aumentamos aquilo que não era para aumentar, diminuímos aquilo que não era para diminuir, criamos expectativas dentro de nós, só que quando a conta não fecha, a gente se frustra. O Caim criou uma matemática para si, olha, a minha oferta vai ser aceita, eu ofereci a melhor ideia, ele superestima a sua oferta. Caim subestima o seu irmão por ser o mais novo, mas quando chega diante de Deus, a matemática de Deus é diferente da nossa. E tudo aquilo que Caim criou na sua mente cai diante dos seus olhos. A oferta do seu irmão é aceita e a oferta dele é recusada. E agora o Caim, que passou dias criando expectativas, criando situações para que houvesse a sua oferta recebida, agora ele precisa lidar com o seu fracasso. E Caim não consegue lidar com a sua rejeição. Caim não consegue lidar com o seu fracasso. Nós temos muitas pessoas que hoje estão doentes do pensamento, estão doentes das suas emoções, porque elas criaram expectativas demais. Elas foram além da realidade, elas usaram números que não existiam, e quando elas se depararam com a matemática real, com a situação real da vida, elas não conseguiram lidar com a frustração. Caim se ira porque ele tem as suas expectativas frustradas, elas não se realizam, elas não se tornam reais, elas não se tornam verdades, e por causa disso, Caim perde o controle da sua vida. Mas existe ainda uma segunda realidade que eu quero compartilhar com você. Quando encontramos as coisas diferentes do que nós imaginávamos. Quando Moisés se aproximou do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas do chão ao pé do monte, quebrando-as. Moisés é chamado por Deus para subir o monte Sinai para poder falar com Deus. E ele deixa um povo monoteísta embaixo. O povo só adorava a um Deus, a Javé, ao Deus de Israel. Mas com o tempo que Moisés fica lá em cima, quando ele desce da montanha, e quando chega ele começa a escutar músicas, ele começa a ouvir o povo dançando. E quando ele se aproxima, o povo agora criou um bezerro de ouro, e o povo já se tornou
bezerro de ouro e estão adorando, era algo que ele não esperava ver. O Moisés se ira ao ponto de quebrar as tábuas, os 10 mandamentos, ele joga aquilo ao chão, porque ele não consegue lidar com aquilo que ele esperava, e agora ele não encontra. Não sei se isso já aconteceu com você. Você tem aquele filhão maravilhoso, e você sai de casa e fala: olha filhão, quando eu sair eu não quero ver uma louça suja sobre a mesa. Aquela pia tem que estar limpinha, brilhando quando eu voltar. E quando você volta, tudo está exatamente como você deixou. E porque você não encontra as coisas da maneira que você imaginava, a primeira coisa que você faz é chamar com aquele jeito carinhoso. Moisés se ira porque ele encontra o povo de uma maneira diferente do que ele imaginava. Moisés se ira porque ele tinha consciência de que ele deixou tudo para trás. Moisés abandona a sua vida particular, a sua família, a casa de Jetro, todos os seus, para seguir o chamado de Deus, para fazer a vontade de Deus, e de repente ele se encontra com um povo exatamente adorando outro Deus. Moisés se ira porque o fracasso de um projeto também dependia dele. Porque quando um projeto fracassa, o líder também fracassa. Quando um projeto tem sucesso, o líder também faz sucesso. E Moisés, quando ele desce daquela montanha, e ele esperava aquele monte de crente de joelho, orando, esperando a revelação que vinha da montanha. Olha, Javé vai nos mandar a sua palavra. Ele esperava aquele povo chorando, abraçando, dando glória a Deus, aleluia, com as mãos para cima. E ele encontra o povo cantando, dançando, adorando ao bezerro de ouro. Moisés também se ira, porque o Moisés não sabe qual vai ser a reação de Deus diante daquela situação. Moisés ainda não tem noção de qual é a culpabilidade que vai ser jogada sobre ele como líder. Ele é o responsável por aquele povo, é ele que discipula aquele povo, é ele que caminha com aquele povo, é ele que abraça as dificuldades, é ele que orienta, é ele que aponta a direção. E por Moisés não encontrar as coisas como ele esperava, agora Moisés se ira ao ponto de jogar aquelas tábuas no chão e despedaçá-las. É muito comum, às vezes nós também nos iramos quando nós não encontramos as coisas da maneira que nós esperávamos. É muito comum nós sairmos da graça, é muito comum nós despertarmos certos sentimentos que nós não gostaríamos de ter, quando nós nos deparamos com aquilo de uma forma diferente com aquela que nós não esperávamos encontrar. Mas Deus também se ira. A Bíblia diz que Deus se ira, e a primeira razão de Deus se irar é por causa da nossa ingratidão. Olha o que diz Números 11:1. Aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se, e o fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu a extremidade do acampamento de Israel. Moisés estava na sua tenda e as pessoas começaram a procurá-lo e dizer: olha, lá no Egito nós tínhamos a comida A, a comida B, a comida C, e como nós éramos felizes no Egito. Agora o Senhor nos trouxe para o deserto para morrermos de fome e para comer apenas esse maná. Deus se ira porque o povo de Israel está questionando o governo de Deus. Esse mesmo povo diz que um dia eles não suportavam mais o sofrimento, eles não suportavam mais a dor, a escravidão estava tão pesada no Egito que a Bíblia diz que as orações deles chegaram ao céu. Esse mesmo povo que um dia sofria tanto,
que o seu sofrimento fez com que as suas orações chegassem ao céu, agora está dizendo que aquele sofrimento é melhor do que aquilo que Deus providenciou para eles viver. E sabe o que eles estão dizendo? Olha, Faraó governa melhor do que Deus. Faraó administra melhor do que Deus, porque ele oferecia comida melhor do que Deus oferece. Eles estão recusando aquilo que Deus tem suprido as suas vidas. O texto diz que as extremidades foram queimadas, ou seja, as pessoas que estavam nas extremidades, elas foram queimadas pelo fogo de Deus. Acontece que nas extremidades ficavam pessoas que entraram no meio do povo de Israel disfarçadamente, eram de outros povos e não conheciam a Deus, e eles entraram para fugir. Quando os escravos fugiam, outros entraram também no meio, e esse povo agora começa a tribular a cabeça de Moisés, ao ponto de eles se queixarem diante do Senhor: olha, nós vivíamos tão bem no Egito, nós tínhamos tantas coisas para comer, a vida lá era muito mais farta, a vida no Egito era melhor do que essa vida com que o Senhor nos trouxe para viver e sofrermos aqui nesse deserto. Muitas vezes nós agimos como Israel. Nós temos o hábito de comparar a nossa vida com as dos outros, mas nós não temos o hábito de comparar a nossa vida conosco mesmo. E aí você olha aquele primo abençoado que passou para a medicina, estudou feito um condenado e hoje tem uma bela casa, um belo carro e vive viajando e postando no Instagram, e você com inveja fala assim: nossa, mas como aquele fulano é abençoado, olha como Deus tem me dado tão poucas coisas. Todas as vezes que nós nos comparamos com outras pessoas, nós vamos achar que Deus está sendo injusto conosco. Olha, mas fulano faz tanta coisa errada, fulano tem uma vida tão errada, e eu estou na igreja todo domingo, sou tão fiel, eu abandonei tanta coisa para servir a Deus, e eu não tenho a prosperidade que esse grande tem. Acontece que a Bíblia nos pede para que comparemos a nossa vida conosco mesmos. Se você olhar para o seu passado, se você olhar para as coisas que você já viveu, você vai ver tanta coisa que Deus tem me dado na sua casa. Se você olhar para o seu passado, você vai ver tudo aquilo que Deus tem suprido, todas as suas necessidades, todas as bênçãos que Deus tem derramado na sua vida. Israel esqueceu que Deus mandou as pragas e que eles foram libertos da escravidão do Egito. Israel se esqueceu que eles cruzaram o Mar Vermelho a pés enxutos. Israel se esqueceu que Deus providenciou água. Israel se esqueceu que Deus providencia comida todas as manhãs. E por causa da sua ingratidão, por causa da sua tamanha ingratidão, agora Deus se ira ao ponto do seu fogo derramar sobre o povo, até alguns serem queimados. Mas também Deus se ira por mais uma razão: Deus se ira contra os rebeldes. Olha o que diz na palavra de Josué 7:1. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zimri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Josué estava para entrar numa cidade chamada Ai, e era apenas um pequeno vilarejo com pouquíssimas pessoas. Josué pega apenas 3.000 homens para não cansar o exército, e ele manda esse grupo, esse pelotão, para invadir Ai, que não teria dificuldade alguma, e de repente esse grupo volta com algumas baixas, algumas pessoas morreram, e eles voltam desesperados, porque não era para haver tamanha perda, não era para haver perda de pessoas, não era para ele perder a batalha. E então Josué entra em desespero, e a Bíblia diz que Josué se joga com o rosto no chão. Deus se afasta de Israel, Deus segura sua mão e não intervém mais na vida de Israel,
porque Acã resolveu fazer aquilo que Deus não pediu para fazer. Deus falou para Israel: olha, vocês vão conquistar, mas vocês não vão reter, não vão tocar aquilo que é sagrado. E Acã faz exatamente aquilo que Deus pediu para não fazer. Deus fala: olha, não retém aquilo que é sagrado. E Acã, com os seus olhos grandes, vai reter exatamente aquilo que Deus pediu para não se reter. Você sabe como que Josué percebe? Quando Deus não se manifesta mais na vida do povo. Josué percebe que Deus não está satisfeito quando ele vê que as batalhas já não são vencidas mais. Josué percebe quando ele vê o inimigo se sobressair, mesmo em quantidades muito inferiores. E o texto diz que Josué se joga com o rosto em chão, e Deus fala: levanta, Josué, isso está acontecendo porque o povo pecou, o povo se rebelou, o povo fez exatamente aquilo que eu pedi para não fazer. Você sabia que às vezes nós damos impeachment para Deus? Lembra do último impeachment no Brasil? A Dilma era nossa presidente e por algo que aconteceu, juntou o Congresso, o Senado, depois o STF aprovou e ela foi removida da sua posição de presidente, ela foi removida da sua posição de governo, da sua posição de gestora. Assim acontece com Deus também. Às vezes nós removemos Deus do lugar que pertence a Ele. Às vezes nós removemos Deus do lugar de controle e nós mesmos assumimos o controle daquilo que era para Deus estar guiando. Às vezes nós damos um impeachment para Deus: olha, você não está governando bem, me dá aqui que eu vou governar, me dá aqui que eu vou fazer do meu jeito, isso aqui é exatamente aquilo que eu quero. Acã, ele vai fazer exatamente aquilo que o seu coração desejava. Acã sabia que Deus era contra, Acã sabia que Deus não aprovava, mas ele vai fazer exatamente aquilo que ele quer, aquilo que lhe interessa. E quando Acã toma uma decisão contrária à vontade de Deus, quando Acã dá um impeachment para Deus e assume o controle, e agora vai brincar de Deus, agora vai tomar decisões de Deus, agora vai tomar direções de Deus, a Bíblia diz que Josué precisa jogar com o rosto em terra, para que ele pudesse saber o que estava acontecendo. Josué percebe pelo afastamento de Deus. Deus não caminha com rebeldes, Deus não aprova rebeldes, Deus não participa da vida de rebeldes. A rebeldia de Acã fez com que Deus se afastasse e agora Israel caminhasse com as suas próprias pernas. E segundo o texto bíblico, mesmo um desafio tão pequeno, mesmo coisas tão pequenas, eles voltam assombrados, correndo, desesperados, ao ponto de Josué não saber o que está acontecendo. Deus se ira quando nós somos ingratos, quando nós não reconhecemos o governo, quando nós não reconhecemos a presença de Deus, quando nós não reconhecemos todas as maravilhas que Deus faz sobre nossas vidas. E Deus também se ira quando nós assumimos o controle e queremos viver do nosso jeito e fazer as coisas do nosso jeito. Eu quero fechar esse sermão nessa noite com Efésios 4:26. A palavra do Senhor diz: irai-vos, mas não pequeis. Pastor, como é que eu posso irar e não pecar? Pastor, como é que eu posso ficar bufando de raiva, a ira tomando a minha essência e eu não pecar?
Caim se ira e leva seu irmão à morte. Caim se ira e a sua ira leva a cometer um assassinato. Pastor, como que eu controlo a minha ira ao ponto de mirar e não pecar? Quando nós iramos, mas agimos com amor. Quando nós estamos perto de perder as estribeiras, quando as nossas emoções estão saindo do nosso controle, mas nós agimos com amor. Quando aquela situação que eu já não suporto, quando aquela situação que me afronta, mas mesmo assim eu vou reagir com amor. Mas tem uma segunda maneira de nós nos irarmos e não pecarmos. É nos irarmos pelas mesmas coisas que Jesus se irou. Pastor, como eu posso ficar irado e não pecar? Eu posso ficar irado pelas mesmas coisas que Jesus ficou irado. A primeira coisa que Jesus ficou irado foi com pessoas hipócritas. A Bíblia diz que Jesus ficou tão irado quanto os fariseus, que ele verbalizava a sua ira. Jesus os chamou de sepulcros caiados, de raças de víboras. Jesus em nenhum momento sentou à mesa com pessoas hipócritas. Jesus em nenhum momento dialogou com pessoas hipócritas. E todas as suas experiências com pessoas hipócritas, Jesus reagiu com ira. Mas aí dá uma segunda situação que Jesus agiu com ira. Quando ele entra no templo e ele vê as pessoas fazendo da casa de oração lugares de benefícios próprios. A Bíblia diz que quando Jesus chega no templo e ele vê os cambistas comprando, vendendo, e virou aquele comércio no templo do Senhor, a Bíblia diz que ele se irou ao ponto de agir fisicamente. Pastor, como que eu posso mirar, pastor? Eu posso mirar contra o vizinho. Eu posso mirar quando eu vejo o reino de Deus. Eu posso mirar quando eu vejo a igreja do Senhor, a casa do Pai, sendo movimentada, sendo agida por interesses de pessoas, a não ser o avanço do reino de Deus. Pastor, como eu posso mirar e não pecar? Quando eu estou mirado, mas eu vou responder com amor. Eu posso irar e não pecar quando eu me levanto contra os hipócritas e quando eu me levanto contra aqueles que manipulam o reino de Deus através de benefícios próprios. O pastor do início do vídeo se irou contra o seu ministério de louvor, porque as pessoas queriam usar o ministério de louvor para aparecer dentro da igreja. As pessoas que eram para ser bênção e conduzir a igreja em oração, conduzir a igreja para um momento de culto, elas estavam usando aquele espaço para ter benefícios próprios, para divulgar a sua própria imagem, para satisfazer as suas próprias necessidades. E Jesus, quando se depara com uma situação como essa, a Bíblia nos diz que ele chega ao ponto de pegar o chicote e chutar as gaiolas de animais, soltar os animais, porque a ira tomou conta do seu coração e ele não conseguia lidar com o tamanho da luz. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Eu não sei como você tem lidado com a ira. Eu não sei por quais razões você tem se irado. Eu não sei se você tem irado, mas não tem pecado. Eu não sei se você tem se irado e tem pecado ou não tem pecado. Eu não sei se você tem despertado as mesmas iras que Jesus despertou. Eu confesso a vocês, eu tenho dificuldade enorme com pessoas hipócritas. Eu não sei se você tem essa mesma dificuldade que eu. Mas a verdade é que a ira está diante de nós todos os dias. Está diante de nós no casamento, está diante de nós
no trabalho, está diante de nós no ministério da igreja, está diante de nós quando vamos para o trabalho, quando vamos ao supermercado, mas a ira está sempre batendo a porta do nosso coração, querendo um espaço para ocupar um lugar e fazer morar. Caim permitiu que a ira encontrasse um espaço no coração dele, e ele não conseguiu agir com amor com o seu filho. Caim se ira, perde o controle ao ponto de tirar a vida do seu irmão. Às vezes nós também não matamos pessoas literalmente, mas nós nos iramos ao ponto de matar as pessoas dentro de nós. Nós nos iramos a tal ponto de tirar a vida de alguém, tirar a admiração, tirar o amor, tirar o carinho. Como você tem lidado com a ira? Como você tem reagido? Eu quero dar uma oportunidade única e tão singular. Se alguém em nosso meio que entendeu a palavra do Senhor, se alguém em nosso meio que tem entendido a palavra de Deus, que tem sentido o Espírito Santo tocar no seu coração, levante a sua mão, eu quero orar com você. Há alguém no nosso meio nessa condição que entendeu, que fala: olha, pastor, eu tenho errado tanto que Deus deve estar irado comigo. Olha, pastor, eu tenho fugido tanto da presença do Senhor que Deus deve estar irado comigo. Deus falou comigo tantas vezes e eu disse não. Deus deve estar irado comigo. Se alguém nessa condição, é dia de acabar com essa ira. É dia de você abrir o seu coração para o Senhor Jesus. É dia de você abrir a sua alma e permitir que Deus entre na sua vida e transforme a sua vida. Se alguém nessa condição, levante a sua mão, eu quero orar com você. Quando você levanta a mão, está dizendo: olha, eu aceito o Senhor Jesus na minha vida. Olha, eu estou abrindo o meu coração para ter uma vida espiritual. Mas eu também quero dar uma segunda oportunidade. Se alguém em nosso meio que tem estado tomado pela ira no seu casamento, você tem perdido a paciência, você tem dito coisas que você não gostaria de dizer. Se no seu trabalho você está no limite, olha, pastor, eu não aguento mais o meu patrão, eu não aguento mais aquela pressão, eu não aguento mais aquele ambiente. É dia de você dizer para o Senhor: olha, Pai, abra uma porta. Olha, Pai, guia o meu coração. Olha, Pai, como que eu posso lidar com esse sentimento dentro de mim? É dia de você abrir a sua alma e reconhecer as suas limitações. Dizer: Pai, remova toda a ira do meu coração. Pai, remova toda a angústia da minha vida. Pai, remova todo o sentimento de remorso. Remova todo o sentimento que não vem do Senhor. Para que eu possa ter o meu coração puro, para que eu possa ter paz com os meus irmãos, para que eu possa estar diante do Senhor com o meu coração puro. Pai, nós te agradecemos, Pai, pela palavra que o Senhor nos deu nessa noite. Pai, muitas vezes, Senhor, nós iramos e pecamos. Muitas vezes, Pai, as situações que a vida nos coloca, elas tiram a nossa paciência, elas tiram a nossa longanimidade, elas tiram, Pai, a nossa resistência. Pai, nós colocamos toda a nossa existência na Sua presença e pedimos a Tua sabedoria. Nós pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja agindo sobre nós, para que nós possamos crescer, aprender com o Senhor, irarmos e não pecarmos, para que nós possamos agir com amor, para que nós possamos, Pai, não nos conformar com a hipocrisia, para que nós possamos não nos conformar com tudo aquilo que acontece no Teu reino, que não é da Tua vontade. Que possamos, Pai, compreender o nosso papel, que possamos abraçar a Tua causa, Pai, e levarmos com toda seriedade, abrirmos mão de tudo aquilo, Pai, que nos interessa para vivermos a Tua vontade.
Pai, nos ajude a esvaziar o nosso coração, a remover os nossos interesses pessoais, os nossos orgulhos, as nossas razões pessoais, para que o Senhor, Pai, possa ser encontrado em nossa vida somente. Pai, nos ajude a cada dia mais nos esvaziar de nós mesmos e nos enchermos do Teu Espírito Santo. Obrigado por tudo, Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.